Olha, vamos falar sobre um tema que tem sido de pouca visibilidade, infelizmente, embora ele aconteça em uma frequência muito grande, principalmente nos lares, não é? Eu falo sobre violência patrimonial. Gente, acontece muito. As reclamações, elas começam a se multiplicar, porque agora a gente tem essa possibilidade. Mas olha, é um crime que está previsto na Lei Maria da Penha e a gente vai conversar a partir de agora com a doutora Fernanda Leitão, tabeliando o 15º ofício de notas da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. É advogada e ex-procuradora do estado do Rio de Janeiro. Doutora Fernanda, antes de mais nada, muito obrigado por atender o nosso pedido. Um bom dia. Bom dia, Elias Ferreira, aos ouvintes da Rádio CBN Maceió. Então, esse assunto é de suma importância. A Lei Maria da Penha, ela está fazendo 16 anos agora de existência. E muito pouco se fala sobre violência patrimonial. A gente está acostumado a ouvir sobre violência física, psicológica, sexual, moral, mas pouco se fala sobre esse abuso patrimonial. O que é essa violência patrimonial? É todo abuso como uma conduta que configura um controle daquele parceiro do dinheiro da mulher, quando ele deixa de pagar pensão alimentícia, destrói documentos, priva ela ou furta de bens que ela gosta, de recursos econômicos, ou mesmo de objetos que são dela ou que ela gosta. Então, esse crime se materializa exatamente nessa supressão de vontade, diríamos assim, doutora? E ele é de uma forma, ele é pouco percebido, né? Porque normalmente ele ocorre quando, no momento que ocorre uma separação de fato, no divórcio, ou numa dissolução de união estável, em que o parceiro ele se apropria e fica administrando aqueles bens e deixa a mulher completamente desalisada de recursos para que ela possa se manter, se suprir, e deixando aquela situação de a pessoa que está com subestima ainda mais acentuada. Agora, em que momento a gente consegue perceber isso, doutora? No cotidiano, em que momento esse tipo de abuso costuma atingir as mulheres? Olha, ele é difícil de ser reconhecido, porque normalmente aquela mulher já está sofrendo vários tipos de agressões, né? Como a gente falou, a violência verbal, física, psicológica. E ele, às vezes, também complicado, a mulher, ela tem vergonha, ela não quer se expor, ou, muitas vezes ela fica trancada dentro de casa, não tem como, enfim, fazer essa denúncia, né? Então, o que é o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e a Associação de Magistrados Brasileiros, eles criaram a campanha Sinal Vermelho. Ou seja, toda aquela mulher que estiver sofrendo qualquer tipo de violência, como eu falei, essa violência, a Lei Maria da Penha, ela fala em 4 tipos de violência, mas ela fala entre outras, né? Então, qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência, ela pode fazer aquele sinal vermelho na mão, e quando ela for no cartório, ela for numa farmácia, ela for no supermercado, e mostrar aquele sinal para o atendente, ele vai entrar imediatamente com a central de atendimento à mulher, que é a central número 180. Ou também entrar direto em contato com a Polícia Militar, que é a central 190. Bom, há um tipo de denúncia que pode ser feita em cartório, doutora. Como é que é isso? Na verdade, a denúncia não vai ser feita no cartório, né? O funcionário do cartório vai ser avisado que aquela mulher está sendo submetida a algum tipo de violência e vai entrar em contato com algum órgão, com alguma central que faça esse serviço de proteção. Existe também um aplicativo, que é o Penhas, que ele também tem como objetivo criar essa ferramenta jurídica de assistência social para essa mulher que está sofrendo abuso. Agora, doutora, tem um momento na vida, principalmente da relação,
em que antes dela se materializar judicialmente, ela ocorre de fato. Eu falo do divórcio. Muitas vezes a separação de corpos, ou mesmo na convivência em casa, a separação de fato, ela vem anterior ao divórcio. É exatamente aí, doutora, onde as coisas acontecem, um dos cônjuges, normalmente o homem, nesse caso, passa a ter posse, usufruto total de tudo que, na verdade, pertenceria aos dois? Exato, é isso que normalmente acontece. Antes da separação, do divórcio, né, legal, judicial, ou da dissolução da união estável, que as partes já separam efetivamente, existe esse pré-momento. E aí que normalmente acontecem os abusos. O ideal é que, antes daquela mulher entrar numa relação com o objetivo de constituir família também, Elias, ela faça um pacto antinupcial, estabelecendo as regras que vão vigorar durante aquele seu casamento, ou mesmo numa escritura de união estável, ela estabeleça as suas regras patrimoniais. Mas a gente sabe que, de fato, esses abusos acontecem. E quando eles acontecem, a única forma que a mulher tem de se proteger é procurar ajuda. E a campanha Sinal Vermelho vem exatamente nesse sentido, no sentido de incentivar e facilitar essas denúncias. Agora, doutora, é interessante porque muitas vezes troca-se as senhas dos documentos, das contas bancárias. A ideia é dificultar ou impossibilitar o acesso da mulher ao patrimônio, para que ela possa, inclusive, gerir, né, a sua própria vida. Existem aspectos que são bem íntimos da atividade cotidiana de cada um, e a mulher passa a ser vítima. Mas esse tipo de violência que se materializa no patrimonial também, ele vem sozinho ou ele vem em conjunto com outros tipos de violência, doutora? Elias, normalmente esse tipo de violência patrimonial ele vem acompanhado de agressões verbais, físicas, psicológicas, tem a sexual também. Então existem vários tipos de abuso, né? E o ideal é que a mulher realmente denuncie e procure ajuda, porque a maior parte não procura ajuda. Como eu falei, existe uma certa vergonha, uma certa receio de procurar essa ajuda. Muitas vezes ela fica com medo também do companheiro, do ex-cônjuge. Então isso tudo dificulta. Mas o ideal é que ela denuncie e procure sua ajuda para que ele possa ser penalizado. É claro, doutora, que a gente não pode antever se determinada relação vai durar um dia, um mês, 10 anos, 20 anos, a vida inteira ou não. Mas é possível algumas práticas, alguns atos que podem ser preventivos ou pelo menos podem ser reguladores dessa relação no âmbito patrimonial, por exemplo, definir um regime de bens com um pouco mais de clareza. Parece que a gente constitui só os laços afetivos e o resto tudo fica por conta do Deus que nos salve. Isso é pouco produtivo. Doutora, a gente precisa ser um pouco mais efetivo e isso precisa ser mais esclarecido para a população brasileira? Sem dúvida nenhuma. A questão do planejamento, né? O que é o planejamento? É uma situação futura desejada. Aquilo você quer ficar na dependência do seu companheiro, enfim, daquela relação, você quer ficar dependente daquela situação? Não. O ideal é que você faça, como eu falei, um pacto antinupcial antes do casamento, estabelecendo, vamos dizer, a separação total de bens, ou numa escritura de união estável, você também preveja essa separação de bens. A outra questão também, que o ideal é que a mulher tenha uma economia própria, não fique na dependência absoluta daquele companheiro. Para quê? Para que justamente esse tipo de situação não ocorra. Mas a gente sabe que muitas vezes é difícil, às vezes até mulheres que são completamente independentes financeiramente, elas ficam submetidas a esse tipo de violência. Então, é o que eu estou falando, existe tanto a medida preventiva
como você não se colocar nessa relação de dependência, como a que é tomada quando a agressão já existe, que é o quê? Você procurar os canais de denúncia e denunciar. Agora, doutora, os cartórios têm contribuído para com esse esclarecimento? As pessoas são, de fato, encaminhadas a saber o que, de fato, é um regime de bens, se para essa ocasião é melhor parcial, se é uma comunhão universal, se é uma separação convencional, obrigatória, ou mesmo a participação em aquestos. As pessoas são orientadas, ou o ideal é buscar essa orientação já junto a um advogado, doutora? Normalmente, o que ocorre? Para cada casal existe uma regra, né? Cada um vai gerir a sua vida patrimonial da forma que bem entender. Mas o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas têm procurado bastante se inteirar do assunto, saber como é que funciona cada regime de bens, tanto no divórcio como para a morte. Que, por exemplo, desde a edição do novo Código Civil, mas nem tão novo, né, que ele é de 2002, você mesmo casado ou tendo uma união estável sob o regime da separação convencional e absoluta de bens, aquele companheiro ou aquele cônjuge vai herdar concorrentemente com os filhos. Então, isso também tem gerado muita confusão. Então, eu vejo as pessoas realmente procurando saber como é que funciona esse regime de bens, qual é o melhor regime de bens que aplica aquele casal. E é como eu falei, né, a escolha do regime, como vai ser regida aquela vida patrimonial, vai depender do casal, da escolha que eles fizerem. Muitas vezes há até pela própria cultura, né? Poxa, a gente está aqui casando, está se relacionando com o objetivo de que seja uma relação mais duradoura, e você quer falar sobre bens que ainda não temos ou que temos, isso não é legal, isso pode comprometer, mas o fato, doutora, é que isso pode ser um elemento direto para segurança e previsibilidade da relação para todos. Isso precisa deixar de ser um incômodo e passar algo a ser discutido com um pouco mais de maturidade, doutora. Eu concordo com você. Esse é um assunto que existe um tabu em torno dele, né? Quando você fala que vai casar e que você quer fazer um pacto ou quer fazer uma escritura com separação convencional e absoluta de bens, existe culturalmente uma certa repulsa a esse tipo de diálogo. É uma questão realmente cultural, mas a gente tem que abandonar essa cultura e falar sobre esse assunto de forma clara e objetiva, porque isso vai influenciar na vida do casal, vai influenciar na vida num divórcio, num caso de morte, de falecimento, ou seja, são assuntos que eles devem ser debatidos. Por quê? Como eu falei, você quer se planejar para que no futuro você tenha uma situação desejável, boa, não você se colocar numa situação difícil que você não esperava, que te pega de surpresa. Então, o mais importante, eu acho que é isso, a previsibilidade. Nada vai impedir você, eu quero casar com comunhão universal de bens. Ok, mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo e quais são as consequências daquela minha escolha. Então, eu acho que o mais importante é você fazer uma escolha consciente. Uma escolha consciente vai te dar segurança, isso vai ser mais previsível, vai evitar denúncias desarrazoadas e vai ajudar do ponto de vista probatório nas denúncias que são as denúncias que a gente está, infelizmente, acompanhando cotidianamente, diariamente, de violência patrimonial que tem acontecido e acontecido em um número que, sinceramente, indesejável. É uma prática que vem associada a uma série de outras violências contra a mulher, mas eu quero aqui, doutora, reforçar de que os cartórios integram agora a campanha Sinal Vermelho e que precisa de incentivar, facilitar essas denúncias de qualquer tipo de abuso dentro de um ambiente doméstico. O cartório agora
ele passa a ser esse elemento ativo, proativo, em defesa de uma relação muito mais honesta, muito mais objetiva, muito mais previsível, de modo a gente fazer com que, doutora, esse tipo de violência cesse, né? Definitivamente, nos dias atuais, não há como se ter isso como algo normal dentro de uma relação, de um cotidiano, doutora. E infelizmente o nosso país ele ocupa uma triste quinta posição no ranking dos países mais violentos contra a mulher. Então é um país extremamente violento contra a mulher. E os cartórios, como você bem falou, Elias, eles têm essa responsabilidade social, como todos nós temos, né? E eles estão agindo, a gente tem se engajado nessa campanha, os funcionários eles são treinados para atender a esse público. E o ideal é que a gente fale sobre esse assunto, as mulheres denunciem quando estiverem sendo, né, vítimas desse abuso, e que, enfim, a nossa sociedade possa evoluir e sair dessa triste quinta posição que ocupa atualmente. E essa violência termina produzindo aí uma dependência das mulheres desses agressores. Daí o porquê denunciar, daí o porquê o judiciário ser firme, existe legislação para isso e é preciso que a gente imponha esse regramento nessas relações que são, desmedidas, de modo a fazer com que o agressor possa, de fato, ser punido, mas mais que isso, é preciso saber o que fazer com esse agressor também, porque novos relacionamentos surgirão. A partir daí, a gente vai ter a repetição, e mais uma repetição, e mais uma repetição. É preciso que a gente encontre um elemento que possa, de fato, quebrar de uma vez por todas esse círculo vicioso, e de modo que a gente componha, doutora, um pouco mais adiante, um agressor que, sendo punido e sendo ao mesmo tempo orientado, não reproduza aquilo que fez outrora, doutora. Existe essa questão cultural, né, da violência contra a mulher, e como a gente falou, essas denúncias elas devem ser feitas, o judiciário tem que se posicionar de uma forma firme, não só para repreender, para ele ser punido, mas como ele servir também de exemplo, para aquelas situações não se repetirem, por não ser comum, não ser normal a agressão, entendeu? Num novo relacionamento, é como você falou, ele vai pensar 2 vezes antes de agredir. Porque existe essa cultura que vem aí de séculos. Então, você mudar uma cultura tem que ser, você tem que ser contundente. Vai ter que discutir na escola, desde pequenininho, vai ter que discutir na família, nos ambientes sociais, na igreja, nos sindicatos, nos clubes, nas agremiações. O esporte vai ter que entrar em campo com isso, a cultura vai ter que subir no palco com isso. Doutora, é um tema onde todos deverão se envolver, leva tempo, mas eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Doutora Fernanda Leitão, um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia para a senhora, ótima semana. Muito obrigada, Elias, e a todos os ouvintes da Rádio CBN Maceió. Muito obrigada e boa semana para todos. Olha, a doutora Fernanda Leitão é tabeliando o 15º ofício de notas da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, é advogada e ex-procuradora do estado do Rio de Janeiro.